Olá pessoal, o nosso grupo é composto pela Gisele Pereira, Laisla Martins, Gabriela Roberta e a Jéssica Valdino. O nosso tema é sobre o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra a Criança e o Adolescente. Para entender melhor o objetivo desse enfrentamento contra a violência, nós resolvemos pesquisar onde tudo começa, onde tudo começou. E vimos que tudo se iniciou na época da escravidão. Não há estudos sobre essa época, não há muitos relatos falando sobre como viviam essas crianças da época. O que se sabe, de acordo com as leis vigentes, que nesse período da escravidão haviam contratos de compra e venda de escravos, e os únicos registros que se tem são de criança na faixa dos seus 12 anos. Entende-se que nos seus 12 anos essas crianças já eram capacitadas a realizar serviços braçais, serviços mais pesados. O que se sabe também que essas crianças nascidas na época da escravidão perdiam-se seus pais muito cedo, eram apadrinhados por outras pessoas, e no decorrer da idade da vida também eles acabavam perdendo esses padrinhos e poucos chegavam à fase adulta. Então muita criança morria-se na época. Após a escravidão, por volta do dia 28 de 9 de 1871, foi assinada a lei, onde com o fim da escravidão. Então essas crianças já nasciam-se livres. Como não tinham para onde ir, elas permaneciam ainda na tutela dos seus ex-tutores, em troca de alimento e abrigos, ou eram entregues ao orfanato. Mas, segundo o registro, menos de 1% dessas crianças foram entregues aos orfanatos, ou seja, elas continuaram a ser escravizadas no século XIX. Foram publicados vários guias com a intenção de civilizar o país, onde a intenção seria os ofícios para essas crianças, com o objetivo de serem integradas e úteis para a sociedade. A criança não tinha direito de brincar. Por volta dos 12 anos já eram adestradas para ser adultos, então eles já eram adestrados para serem roceiros, mucamas, pastores, entre outras funções. Há relatos de criança de 4 anos já realizando atividades domésticas, aos 8 anos pastoreando, aos 11 costurando e aos 14 já eram considerados adultos. Com esses ofícios, as crianças começaram a ser comercializadas e chegando a ser muito valiosos, de acordo com a idade. Na época era muito comum cartazes de compra e venda e aluguéis dessas crianças. As crianças realizavam multitarefas, como abanar moscas, servir mesa, faxinas, fazer as mesas de refeições, preparar banhos, engraxar sapatos, entre outros. Não muito distante do nosso tempo, ainda se consegue ouvir histórias dos nossos pais ou até mesmo dos nossos avós que passaram por essas situações. Hoje está em vigor o Programa Nacional de Enfrentamento da Criança e do Adolescente, que tem o objetivo de proteger menores de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. É coordenada pelo Ministério da Mulher, com um orçamento a serem aplicados no combate à exploração sexual e à violência física e psicológica. O programa foi elaborado em junho de 2000, o plano foi aprovado no Conselho Nacional do Direito das Crianças e do Adolescente em 12 de julho de 2000. Desde então, o programa passa por várias atualizações. Vou citar duas que são as das mais recentes, que é o Decreto 10.701/21, que instituiu o Programa Nacional contra a Criança e Adolescente e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, e a Lei 14.432/22, que instituiu a campanha Maio Laranja, chamando a atenção
da efetivação de ação relacionada ao combate ao abuso e à exploração sexual com o objetivo de promover ações de prevenção. Eu vou contar um pouco da história por trás desse decreto. O caso da menina Araceli já completou 50 anos. Essa tragédia que abalou o Brasil ocorreu no dia 18 de maio de 1973 no Espírito Santo. Foi por causa deste acontecimento que surgiram as lutas constantes para que as crianças e os adolescentes tivessem seus direitos garantidos contra quaisquer tipo de violência, assim fossem colocados em prática. Vou fazer um breve resumo dessa história. O caso ocorreu no dia 18 de maio de 1973. A menina Araceli tinha 8 anos de idade. Saiu de casa para ir à escola sozinha. E ela sempre ia sozinha pelo mesmo caminho. E desde então, a família nunca mais a viu. Os pais começaram a ficar desesperados e por eles mesmos começaram as buscas. Depois de 6 dias do seu desaparecimento, os pais, com a ajuda de algumas pessoas, encontraram o corpo da menina em uma mata. O estado do seu corpo era chocante e totalmente desfigurado. Segundo as investigações, o corpo da menina Araceli estava carbonizado e o crime que fizeram com ela foi sequestro, a drogaram e a estupraram. O caso ainda permanece sem nenhum desfecho e cheio de mistérios. A data do crime foi estipulada como o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. E eu vou estar falando um pouco sobre quais os cuidados que nós da enfermagem podemos ter. O principal tópico para a prevenção da violência contra a criança e o adolescente é saber identificar potenciais riscos, sinais e saber dialogar. A violência física e psicológica pode desencadear diversos problemas na saúde da criança e do adolescente, porque pode gerar traumas que a pessoa pode levar para o resto da vida dela. E como os profissionais da enfermagem, devemos entrar com um diálogo para tentar buscar a causa pela raiz, podendo então ter várias causas. No caso de pais irresponsáveis, tem alguns que acreditam que a violência é a forma mais fácil e rápida de corrigir o filho, mas na verdade não. Isso pode trazer várias consequências e vários problemas com o passar dos anos. O olhar clínico da enfermagem sobre essas crianças e adolescentes é muito importante, porque se passa muitas coisas despercebido, né? Pela criança muitas vezes não saber expressar o que está acontecendo, ou por vergonha, ou por medo. Então acaba que muitas dessas situações acabam sendo passando despercebido. E na enfermagem a importância de olhar os detalhes, né, da criança, questionar o responsável. Então tudo isso é muito importante para conseguir ter uma visão, né, do que essa criança pode estar passando dentro de casa, ou até mesmo na escola, ou no ambiente que ela fica para seus pais poderem estar trabalhando, creche, dentre todos os outros lugares de convivência dessa criança, até mesmo no seu convívio familiar. Devemos observar também as marcas no corpo da criança, as controvérsias nas conversas, o contato visual do responsável com a criança. É muito importante esses sinais que possam passar despercebidos, mas que pode salvar a vida de uma criança. Olá, eu sou a Jéssica, do grupo da Gisele, Laisla e Gabriela. Vou falar sobre o abuso e exploração sexual, contra a violência, sobre o abuso sexual de criança e adolescente. Existe uma data, para comemorar essa conscientização, que é celebrada no 18 de maio. É celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Criança e Adolescente. Foi determinada oficialmente pela Lei 9.970 em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973,
Então foi feita essa data. E para vocês entenderem melhor, né, existe o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual, ele pode acontecer dentro ou fora da família. É a utilização do corpo de uma criança ou adolescente, né, para a prática de qualquer ato de natureza sexual. E a exploração sexual, ela é feita com a intenção do lucro financeiro, né, de lucro ou troca de qualquer espécie. Aí ela pode acontecer em redes de prostituição, pornografia, redes de tráfico de pessoas e turismo sexual. E existe um mês que há o abuso e exploração infantil. Aí é feito, órgãos públicos e não governamentais promovem ações como distribuição de panfletos, palestras, para alertar a sociedade e mobilizar as pessoas a combater esse problema. E também existem os meios de denúncia, né? Como o Conselho Tutelar de Cidade, delegacias especializadas, Polícia Militar, Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal. E também o Disque 100, né? E ele é 24 horas e pode também denunciar final de semana, né? É muito importante, né? Denuncie.